Bom dia, pessoal. Eu vou fazer uma pequena gravação, um videozinho sobre curiosidades da língua portuguesa, para todos os alunos que eu tenho do sétimo B, do sexto B, do sexto C, do sétimo B e do oitavo B da escola Nossa Senhora de Fátima, aqui de São Antônio da Patrulha. Eu fiz um joguinho do Kahoot sobre curiosidades da língua portuguesa. O joguinho é muito bacana, mas ele precisa ser jogado em grupo e eu preciso auxiliar vocês porque ele é um pouquinho difícil de entrar, tem que se inscrever, tem que criar um nome falso, que é o nickname, algumas coisinhas assim. E também, como as informações são muito diferentes e muito curiosas sobre a língua portuguesa, inclusive algumas delas eu mesmo, que estudo língua portuguesa há 30 anos, eu nem conhecia. Então, eu vou dar um resuminho para vocês conseguirem jogar, se quiserem estudar. É uma competição, então aparece a perguntinha, aparece 4 alternativas e a pessoa tem que clicar na alternativa correta. Como é uma competição, quem acertar mais acaba vencendo. Eu vou passar o resumo de todas as respostas corretas agora. Mas eu sei que a pessoa não vai conseguir decorar tudo, então vai acabar sendo divertida a brincadeira da mesma forma. Por exemplo, qual é o número de falantes da língua portuguesa? São 244 milhões. Só no Brasil são 211 milhões de pessoas. Quantas palavras estão catalogadas no dicionário Aurélio? São 435 mil palavras. Um brasileiro de escolaridade média usa quantas mil palavras para falar, para se comunicar no dia a dia? Segundo os especialistas, 3 mil palavras, ou seja, das 435 mil palavras. Qual escritor brasileiro foi o que usou o maior número de palavras nos seus livros? Eu achava que era o Coelho Neto, mas não é. É Machado de Assis. Ele usou, e até vai ser a resposta da próxima pergunta, quantas palavras o Machado de Assis usou nos seus livros? Foram 16 mil palavras catalogadas. Em qual continente a língua portuguesa é o idioma mais falado? Obviamente é a América do Sul, porque tem o Brasil, e o Brasil tem 211 mil falantes de português. Qual é a língua avó da língua portuguesa? É o espanhol, desculpa, não é o espanhol, é o latim. Por que é o latim? Porque do latim deu surgimento a língua galega. E a língua galega é que seria a mãe da língua portuguesa. Então, e o português nasceu em conjunto com a língua espanhola, porque antigamente era o mesmo idioma. Depois eles acabaram se separando devido a várias questões históricas. Isso eu posso explicar em sala de aula, demoraria um tempo, não vou explicar agora. Então, na realidade, a língua latina é a avó da língua portuguesa, o galego seria a mãe da língua portuguesa, e o português e o espanhol são línguas irmãs. Agora, outra curiosidade. Futuramente, como está acontecendo uma modificação bem grande da língua portuguesa na fronteira com Uruguai, Argentina, Paraguai, talvez exista no futuro o portunhol, que seria a filha da língua portuguesa. Outra curiosidade, qual região da China se fala português? Ou seja, na China existe uma região que fala português, e essa região é Macau. Quantos países falam a língua portuguesa oficialmente? São 9. Qual foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras? É o grande escritor Joaquim Maria Machado de Assis. Em que ano a Academia Brasileira de Letras foi fundada? Foi em 1897. Qual é o atual presidente da Academia Brasileira de Letras? Domício Proença Filho. Ele escreve crítica literária igual ao professor Eduardo Jablonski, igual a mim. Quantos livros? Não, mas eu não estou me comparando, né? Domício Proença Filho é um cara genial, um dos melhores de todos os tempos, e eu sou apenas um professor que escreve língua portuguesa, crítica literária. Então, quantos livros Borges Neto publicou até 2021? É o melhor escritor da história de Gravataí, publicou 28 livros. Qual é o único gaúcho na Academia Brasileira de Letras hoje? É Carlos Nejar.
poeta de Porto Alegre e mora no Rio de Janeiro. Quantos gaúchos já foram eleitos para a Academia Brasileira de Letras? 7 ao todo. Quem nasce em Salvador é o quê? Soteropolitano. Eu escolhi essa palavra porque ela é bem esquisitinha, bem difícil. Quem nasce no Espírito Santo, também escolhi isso aqui porque ele é diferente, então ele é capixaba, a pessoa que nasce no Espírito Santo. Quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar. E como no Rio Grande do Sul, quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho. Mas agora uma curiosidade que geralmente as pessoas erram. Quem nasce no Rio de Janeiro não é carioca, é fluminense. Mas quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, aí sim é carioca. Agora, eu fui pesquisar. Como a língua portuguesa tem 435 mil palavras e os falantes usam em torno de 3 mil palavras, existe pelo menos 432 mil palavras que a gente, em geral, não conhece. Por exemplo, essa aqui, ó. O que é fardola? Eu não sabia, mas fui pesquisar no dicionário e é quem conta vantagem de si próprio. Tem uma pessoa da minha família, que é um pouco mais velha, é uma senhora, que toda vez que ela está conversando com os outros, ela fica contando histórias para se autopromover. O tempo todo, e todas as histórias têm a ver com autopromoção de si próprio. Isso é fardola. O que significa algures? Essa palavra eu já conhecia, ela aparece nos livros do Machado de Assis. Significa em algum lugar. Agora, qual o significado de nosocômio? Também aparece nos livros do Machado de Assis. Parece que é hospício, mas não é. É hospital. Quantas línguas indígenas são faladas no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? 274. O que significa, ó, uma outra palavra muito complicada que eu nunca tinha ouvido falar. O que é zafimeiro? É uma pessoa esperta. Agora, que palavra começa com M na maioria dos idiomas? Não dá para dizer em todos os idiomas, porque, segundo a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, existem 6.718 idiomas no mundo. O homem mais inteligente do mundo, que conseguiu dominar e falar fluentemente o maior número de idiomas, foi o Papa João Paulo II. Papa que era desculpa. O Papa que era polonês. Ele falava fluentemente 78 idiomas. Eu falo 4 idiomas e estou tentando ver se eu consigo aprender francês e tá meio complicadinho. Já estudo francês desde 1999 e ainda não sou fluente. É bem difícil de ficar fluente no idioma. O Papa João Paulo II conseguiu ficar em 78 idiomas. Mas então, a gente não conhece os 6.718 idiomas do mundo, mas na maioria dos idiomas conhecidos e mais importantes, a palavra mãe começa sempre com M. Então, por exemplo, o cara vai dizer madre em espanhol, mother em inglês, madre também em italiano, mãe em português, matka em polonês e etc. É sempre com M. Número 28, aqui a pergunta. Qual é o dia do revisor de textos da língua portuguesa? Eu faço isso profissionalmente há muitos anos, há 30 anos, né? E é o dia 28 de março. Qual é o dia da língua portuguesa em si? É o dia 5 de maio. Quantos dialetos diferentes existem em Portugal? O que é dialeto? Dialeto é a língua portuguesa, só que falada de maneira um pouquinho diferente. Mas quando a língua portuguesa é falada de maneira assim um pouquinho diferente, mas com uma quantidade muito grande de palavras diferentes, aí pode ser considerado um dialeto. Então, em Portugal existem 9. Eu cheguei a pensar em fazer um estudo para ver se aqui em Santo Antônio da Patrulha nós teríamos um dialeto da língua portuguesa. Talvez eu faça isso no futuro, de repente. Talvez até faça. Mas não cheguei a fazer ainda, tem que fazer um estudo bem grande para conceituar o que é um dialeto, para depois examinar todas as palavras usadas aqui em São Antônio da Patrulha, para ver se a quantidade delas, usadas de maneira diferente, daria para considerar como um dialeto.
E por que eu falo isso? Porque eu sou de outra região, sou de Porto Alegre, da Zona Norte, e a quantidade de palavras usadas aqui em São Antônio da Patrulha é muito diferente. Existe uma quantidade grande de palavras usadas de maneira diferente se comparar com as outras regiões do Brasil. Então, talvez se poderia tentar fazer um estudo para determinar que talvez a língua portuguesa usada em São Antônio da Patrulha seria um dialeto. Mas é uma ideia para o futuro. Bueno, na sala de aula, de vez em quando eu mostro aí palavras que nos outros locais têm um significado, como berrar, por exemplo. Berrar em toda a região do país significa gritar. Aqui em Santo Antônio significa chorar. Ou, por exemplo, o cara vai dizer... Será que eu vou me lembrar de algumas outras palavras agora que me chamaram a atenção? Por exemplo, bater boca. Bater boca em todo o território nacional significa discutir violentamente. Aqui em Santo Antônio é conversar simplesmente. E tem várias outras situações. Se para criar um dialeto deveria ter uma quantidade X de palavras diferentes, se eu conseguir provar e conseguir descobrir que aqui em São Antônio da Patrulha existe uma quantidade grande de palavras que seriam diferentes, então talvez existiria um dialeto em Santo Antônio. Mas continuando. Uma comida tradicional portuguesa que é bife de porco com pão. Como é que se chama? É bifana. Outra pergunta. O texto mais antigo da língua portuguesa se chama Notícias de Fiadores e foi escrito em 1175. Pergunta número 33. Que colocação entre o número de falantes no mundo está a língua portuguesa? Dos 6.718 idiomas do mundo, o português é o 8º idioma mais falado no mundo. Qual o percentual de analfabetos no Brasil? 10%. Qual o percentual de analfabetos no Rio Grande do Sul? Que é o IBGE que constata isso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 5% dos gaúchos são analfabetos. Qual o percentual de pessoas com nível superior no Rio Grande do Sul, ou seja, que tem faculdade, são 8%. Apesar de que o Lula criou a Universidade Aberta do Brasil em 2005, que dá faculdade de graça para todo mundo. É fácil de fazer, é fácil de entrar, não custa nada. Poderia toda a população nacional já estar com graduação, porque de 2005 para 2021 já foram 16 anos. Mas mesmo assim, nós temos 8% da população brasileira com nível superior. Número 37, quantas palavras as línguas Quimbundo, que é uma língua africana, e a língua Iorubá, também língua africana, contribuíram com a língua portuguesa. Dos negros, 5 milhões de negros foram escravizados e trazidos para o Brasil, desde 1535 até 1889. A abolição da escravidão foi no dia 13 de maio de 1888. Então, são 300 palavras apenas que fazem parte da língua portuguesa. Quantas palavras da língua tupi contribuíram com a língua portuguesa? 10.000. E tem gente que fala da língua tupi-guarani, isso vai aparecer no joguinho. Não existe língua tupi-guarani. Existe a língua tupi e a língua guarani. Até são parecidas. Talvez como se pudesse comparar assim o português e o espanhol. São línguas irmãs, mas algumas tribos falam o Guarani e algumas tribos falam o Tupi, ou falavam, porque não falam mais. A língua Tupi se modificou muito do ano 1535 para cá, e ela é falada por 2 povos na Amazônia e mudou de nome. Agora a língua Tupi se chama Nhegatu. E é ensinada na faculdade, na USP de São Paulo, na Universidade de São Paulo. Quantos portugueses se estabeleceram no Brasil a partir de 1500? Os indígenas falavam uma língua geral, em todo o território nacional. Qual era essa língua? Era o tupi. Marquês do Pombal proibiu o uso do tupi em que ano? 1757, porque ele queria que se parasse de falar o tupi, de 1535 até... Não, antes, 1500 até 1757, se falava tupi no Brasil. E Marquês do Pombal
exigiu que se falasse português e nós passamos a falar a língua portuguesa. E é isso. As informações todas do joguinho são essas. Eu passei para vocês para que vocês tivessem uma noção para poder fazer a brincadeirinha que eu vou fazer. Vai ser na quarta-feira com o 7º B, na quinta-feira com o 8º B e na sexta-feira com o 6º B e o 6º C. É isso. Para vocês não entrarem crus na nossa brincadeira, por isso que eu fiz esse pequeno vídeo.